Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wellington e nós vamos falar mais um pouco hoje sobre a questão aí da introdução à logística. Tá? Hoje o nosso tema abordado será um pouco algumas datas importantes referente à evolução, a todo esse processo que condiz a evolução da logística e seus planejamentos e suas datas importantes, né? Então, conforme a gente pode perceber na imagem, né, temos aqui umas pessoas em seu processo evolutivo, onde a gente pode perceber que saiu ali dos primatas e hoje o que predomina são, digamos assim, a tecnologia, tá? E com a logística também não é diferente, né? Mais uma vez eu deixo essa pergunta para vocês no início, onde vocês vão refletindo um pouco mais o entendimento sobre logística, certinho? Então vamos lá, mais um conceito. Não esqueçam daquele conceito inicial que eu passei para vocês, onde a gente fala que logística é serviço certo, na hora certa, ao menor custo possível. Tá? Esse conceito é um conceito que vocês vão levar e a gente vai decorrer com ele durante o curso inteiro, né, praticamente. Tá? É lógico que dentro do que a gente vai falando, ele vai evoluindo. Por exemplo, aqui Ronald Ballow, ele é um autor, né, que fala muito sobre logística. Ele diz para nós aqui que logística é colocar o produto certo, no local correto, no momento adequado e ao menor preço possível, desde as fontes de matéria-prima até o consumidor final. Como a gente pode perceber, ele está falando a mesma coisa, serviço certo, na certa, ao menor custo possível. Entretanto, ele colocou algumas palavras a mais onde ele acrescenta aqui no final, desde fontes de matéria-prima até o consumidor final. Nessa sua fala, ele já está um pouco mais evoluída, ele já está levando um pouco do conceito de supply chain. Supply chain seria o gerenciamento da cadeia de suprimentos, é um termo mais evoluído aí na questão de logística, tá? A gente vai entender um pouco mais à frente, certinho? Seguindo aqui, nós temos então essas datas importantes. O ano de 1901, e temos ali, né, entre o intervalo de, pegar nossa caneta aqui, no intervalo de 1950 a 1970, onde a logística era fragmentada, ela era dividida em algumas partes, por exemplo, em grandes duas áreas, que são a área de logística de armazenagem e logística de transporte. Nessa época, ela era fragmentada dessa forma. Entre os anos de 1970 e 1980, houve uma integração parcial. Tá? O que seria isso, então? A parte ali, as duas grandes áreas que eram divididas entre logística de armazenagem e logística de transporte fizeram uma fusão, tá? Que aí veio, então, o termo logística integrada. Certinho, pessoal? Nós vimos na aula anterior que, né, a logística antes ela era utilizada, mas sim o conceito. Aí foram surgindo, né, as palavras lá do francês e tal, e hoje nós temos o termo logística integrada, que já partiu para a supply chain e hoje já se fala até em logística 4.0. E nós temos aqui no ano de 1990 o que eu disse para vocês, né? A gestão da cadeia de suprimentos. Tá? A gestão da cadeia de suprimentos, ela visa o quê? Fazer o acompanhamento de um produto desde o seu ponto de origem até o consumidor final. Resumidamente, mais ou menos assim. Digamos que se não existisse a cadeia de suprimentos, se você for ao mercado ali comprar uma cerveja, tá? Aí você chega no mercado, procura esse produto que você está querendo e não tem. Aí você vai e fala com o repositor. Cara, eu estou procurando a cerveja e ela não tem aqui. O repositor fala, puta, a nossa gestão da nossa cadeia de suprimentos não foi cumprida e para você ter esse produto aí do jeito que você quer são 107 dias. Aí você me pergunta, poxa, professor, 107 dias? Sim. Só para vocês terem noção, por que 107 dias? É 90 dias só para importação de matéria-prima, mais ou menos uns 15 dias aí para processo de produção, processo produtivo e 2 dias para distribuição. Tá? Então, aí calcula-se esses 107 dias. Então, vejam que a grande importância do processo da gestão da cadeia de suprimentos. Logística integrada, conforme eu disse para vocês aqui, né, que é um conceito que a gente utiliza muito, onde está assim, consiste em coordenar todas as atividades relacionadas à aquisição, estocagem, movimentação e expedição de materiais. O que seria aquisição? Aquisição é aquele processo de compra do produto. Estocagem, quando o produto chega na empresa. Movimentação é a movimentação entre um produto, uma matéria-prima para o processo produtivo, né? Então a gente chama isso de movimentação. Depois eu tenho a movimentação do produto acabado para a expedição e a expedição depois vai fazer o processo de carregamento e distribuição desse produto, tá? E aqui está uma pequena imagem, só digamos assim, reforçando isso que eu acabei de dizer para vocês. Fornecedores, eu tenho suprimentos, produção, distribuição e nós clientes finais.
Aqui essa imagem, como eu posso dizer para vocês, ela reflete mais ou menos e mostra como seria um processo da cadeia de suprimentos. Quando eu falo em cadeia de suprimentos, pessoal, ó, já estou deixando um pouco a logística de lado, já estou falando um pouco mais do processo evolutivo. Tá? Eu gosto de já ir citando, né, esse termo, que é um termo também que vai acompanhar a gente durante todo o nosso processo. Então eu tenho um fornecedor de matéria-prima, vou pegar aqui, de matéria-prima, que eu tenho o fabricante de componentes, eu tenho a montadora, o atacado e o varejo. Então vejam, quando o consumidor gera uma demanda, né, vai perpetuando todos esses elos aqui para que depois volte então o produto acabado até a origem da onde saiu esse pedido, esta demanda. Então vejam a importância do gerenciamento de todo esse processo. Aqui também, né, e tem uma outra imagem que reflete isso para a gente, onde ela mostra aqui para nós que em todos os processos, desse processo da supply, temos estoques, né? Tem estoque nos fornecedores, eu tenho estoque nas plantas, que é a empresa, estoque nos CDs, centro de distribuição, nos canais de distribuição e, por fim, o cliente final. Tudo isso administrado através de um fluxo de informações. Hoje também, pessoal, a informação ela faz com que você tenha a garantia de que a informação percorra de uma forma mais rápida e você consiga sempre estar um passo à frente para poder conseguir estratégias melhores e competitividade para dentro da sua empresa. Porque quando a gente fala em logística, a gente fala em estratégia e competitividade, certo? Uma outra definição de logística, né, que nós temos aqui segundo Hamilton, que ele disse que é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, a movimentação, a armazenagem de materiais, peças e os produtos acabados e também seus fluxos de informações. Lembra que eu falei da importância da informação? Através da organização e seus canais de modo de poder o quê? Maximizar os lucros da empresa, né, mediante o que? A satisfação do cliente. Então é aquele conceito de serviço certo, na hora certa, o menor custo possível, só que um pouco mais complementar. Ele complementa aquilo com algumas informações extras. Tá? Mais uma definição aqui para vocês, vamos lá. Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo de armazenagem de produtos, bem como serviços e informações associadas, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender quem sempre? Nós, consumidores. Então a logística visa isso, né? Redução de custo em todos os seus processos, visando também atender bem o cliente. Agora vamos falar aqui sobre algumas datas históricas, né? Alguns processos dessas datas de logística. Nos anos 50, foi a grande época da expansão empresarial com a explosão do mercado. Tivemos também a necessidade de novas técnicas de marketing e distribuição e a consolidação do varejo com muitas redes como JP, Sears e Walmart, sendo modelos para outros países. Então, pessoal, essas três empresas que foram citadas aqui, elas foram os modelos de logística naquela época. E depois as outras empresas vieram copiando as suas estratégias dentro do decorrer dos tempos aí. Na década de 60, a logística era orientada para a distribuição de mercadorias pelo setor de marketing. Então, o setor de marketing é ele que hoje faz a venda e gera uma demanda para o setor de logística começar assim a trabalhar. Tivemos também a questão da utilização de transporte rodoviário e ferroviário, tudo isso, pessoal, dentro dos anos 70. Trabalhando, lembrando que nessa época a logística era separada em duas partes, logística de armazenagem e logística de transporte, certinho? Seguindo aqui, agora já nos anos 70, nós tivemos uma grande crise do petróleo naquela época, onde o custo do transporte se elevou, né? A gente sabe, quanto mais sobe, por exemplo, o preço do óleo diesel hoje em dia, a gente sabe que todos os produtos aumentam, porque todos os produtos, eles dependem do transporte para que ele chegue até a sua casa. E lembrando que o transporte rodoviário, ele é o único que leva o produto na porta da sua casa. Tá? Então, só para vocês terem ideia, o transporte ele corresponde de maneira a 2/3 dos custos logísticos. E quando a gente fala em redução de custo, geralmente é na logística que as empresas buscam essa redução e no transporte é um grande local onde você realmente consegue reduzir. Tá? Tivemos então ali mais um tópico aqui que é o início da cibernética com o uso cada vez mais popular de computadores. Começou-se nessa época usar computadores e fazer com que as informações sejam mais ágeis. Tivemos também uma invasão comercial, né, japonesa, acompanhada das novas técnicas que ele tinha, just in time, por exemplo. O que é just in time? Just in time é produto justo, tempo justo do produto. Eu não tenho estoque e esses produtos, quando eles chegam, eles já só passam pela minha empresa e já vai para o cliente.
temos o Kanban. O Kanban é um sistema tipo um semáforo, tá? Que geralmente é utilizado em processos produtivos. Mais para frente a gente fala sobre isso. Tivemos o Kaizen, melhoria contínua e qualidade total. Esses nomes aqui a gente só vai falando para a gente citar, tá? Mas mais à frente a gente vai aperfeiçoando o conhecimento nessas ferramentas, pessoal. Tudo jóia? Certinho? Na década de 80, tivemos então aí sim a grande explosão da informática, né? O mundo começou a ver suas grandes transformações, começou a se ficar mais globalizado, com facilidade de entrada de mercadorias, importação e exportação, e a partir daí a nossa vida nunca mais foi a mesma, como a gente pode perceber. Nessa época aí sim começou a surgir o termo, né, da logística integrada, a junção da logística de armazenagem com a logística de transportes. Evolução do conceito logística, então, na década de 70, transporte, armazenagem e distribuição, década de 80, sistema integrado, e década de 90, aos anos 2000, veio aí o conceito de serviço ao cliente, que daí já entra o conceito do quê? Que a gente citou um pouco mais atrás, supply chain, gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá? Vamos lá, então, lá na década de 90 foi constituída pela grande batalha, né, como eu falei para vocês ali, do mercado global, da globalização, do global sourcing. O que seria o global sourcing? Seria compras realizadas mundialmente para suprir as operações globais de empresas, né, ganhando vantagem sobre isso e melhora na quantidade do produto, tá? Aí se constitui então a palavra competitividade através de 3 grandes armas, tá? Tecnologia, marketing e logística. Então nessa época, pessoal, as empresas que tinham esses 3 fatores aí bem desenvolvidos, elas com certeza iam ser mais competitivas e consequentemente disso teriam estratégias melhores para poder se manter no mercado aí cada vez mais competitivo, como a gente pode perceber. Ainda nos anos 2000, como eu disse para vocês, né, os países mais desenvolvidos temos supply, sobrepôs sobre a logística integrada, como eu posso dizer para vocês. Supply chain e logística integrada, a logística está dentro da supply. Mais para frente a gente fala um pouco mais sobre esse tema. E aí, então, né, os 3 focos dentro dessa abrangente gestão foram estratégia, planejamento e operação. Então, eu tinha uma boa estratégia, eu fazia o planejamento e depois eu mandava esse planejamento para que o pessoal da operação, de fato, fizesse com que os números acontecessem, os números e as estratégias de fato, tá? Então, nós temos aqui nos anos 2000, a logística sai de uma solução que gerencia uma empresa para uma solução que gerencia relações entre muitas empresas. Então, parou de ser competitividade entre a minha empresa com a sua empresa. Tá? Se a sua empresa faz parte da minha empresa e me fornece um tipo de mercadoria, um tipo de produto, ela faz parte da minha empresa, logo nós somos uma cadeia de suprimentos. Mais para frente, a gente aperfeiçoa o tema cadeia de suprimentos. Então, a logística, o que ela é? Mais um conceito para a gente aí. É a parcela do processo da cadeia de suprimento que planeja, implanta e controla o fluxo consciente e eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos acabados e informações. Quando eu falo em estoque, pessoal, eu não tenho só estoque de matéria-prima, eu tenho estoque de produtos em processo. Digamos que eu estou fabricando carros e eu espero lá com o meu estoque em processo que saia a definição da demanda da cor do carro. Então eu faço vários carros lá e deixo sem pintar, e quando sai a demanda, por exemplo, da cor, eu vou lá e jogo uma tinta, tá? Digamos, tá? É mais ou menos esse o conceito. Então, né, visando o quê? Um propósito de acompanhar todo o processo, então, do ponto de origem até o consumidor final, tá? Esse foi mais um, digamos assim, conceito. Uma coisa que nós temos que estar atento, que nem eu já disse ali para vocês, né, é a questão do planejamento, tá? Não adianta nada você planejar, e na hora de executar determinada função, determinada coisa, você não fazer conforme você planejou, tá? Vamos até uma historinha aqui para a gente entender isso. Tínhamos Tarzan e Jane, né? E Tarzan, ele estava planejando chegar na Jane, como diz aqui a história em quadrinho dele. Ok, ele se planejando ali, né? Como que ele chegaria? Ok, como vai você? Meu nome é Tarzan e eu acredito que você seja conhecida como Jane. Plano 1. Segundo o plano dele, né, ele calcula que a melhor maneira de chegar seria dessa forma. Permita-me apresentar. Eu sou Tarzan, senhor da selva. E você? Segundo o planejamento do Tarzan. Vamos para uma terceira etapa. Para você ver, pessoal, ele teve aí o plano A, B, C, né? Vamos ver na hora da execução como isso vai acontecer, na hora da operação, né? Terceiro plano. Você deve ser Jane, eu sou Tarzan. É um prazer conhecê-la. Tá legal?
quarto do planejamento, ou na hora H, ela está aqui. O cara teve aquele choque e olha só o que ele faz. Mim, Tarzan, você, Jane. Ele, o que eu fiz, cara? Planejei tanto e na hora da execução do meu planejamento, nada saiu conforme planejado. Aqui nós temos um pequeno vídeo complementar, tá? Da nossa aula, tá? Vou passar ele para vocês aqui agora. Vamos lá, começando. Antes do vídeo, pessoal, terminando, né, a nossa aula, nós teremos uma atividade, tá? Onde serão algumas questões para vocês responderem, certinho? Mas vamos ao vídeo aqui agora. Mas o que é isso que possibilita encontrarmos produtos asiáticos na feira do bairro, saber instantaneamente o que está acontecendo do outro lado do mundo, comprarmos pela internet e recebermos em nossas casas em poucos dias? Vamos juntos acompanhar a trajetória daquilo que movimenta o mundo no século XXI e se tornou conhecido com o nome de logística. Ao contrário do que muitos pensam, a prática da logística é muito antiga e o seu surgimento se confunde com a origem da atividade econômica organizada. Com o abandono da vida nômade e puramente extrativista, o homem deu início às atividades produtivas organizadas. O cultivo do próprio alimento levou as comunidades primitivas a se especializarem em culturas que excediam a necessidade do consumo local. Com a produção especializada e a troca de excedentes com tribos vizinhas, surgiram três das mais importantes funções logísticas: o estoque, a armazenagem e o transporte. Há cerca de 6.000 anos, civilizações como as da Mesopotâmia e do Egito já utilizavam princípios de movimentação para controlar as cheias dos rios e irrigar cidades e lavouras. Edificações como a pirâmide de Gizé e os jardins suspensos da Babilônia
demandaram toneladas de pedras que precisavam ser deslocadas por longos percursos, mobilizando centenas de trabalhadores com necessidades diárias de suprimentos diversos. Mas foi nas operações militares que a logística ganhou especial destaque. Desde os tempos mais remotos, os confrontos armados demandaram grandes deslocamentos de soldados para cobrir territórios longínquos. Com isso, surgia a necessidade de suprir as tropas com armamentos, munições e alimentos. Era necessária uma complexa organização logística que muitas vezes correspondia a uma das principais estratégias para definir a guerra. A palavra logística deriva do verbo loger, alojar em francês. O termo surgiu no campo de batalha e passou a ser associado ao transporte, abastecimento e alojamento de tropas. Na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, o conceito de logística foi utilizado pelas Forças Armadas norte-americanas e relacionava-se com todo o processo de aquisição e fornecimento de materiais para atender aos objetivos de combate na época. Após a Segunda Guerra Mundial, o caminho para a reconstrução dos países europeus destruídos teve como base a reprodução do modelo de produção em massa desenvolvido por Henry Ford. A chave para seu sucesso foi o desenvolvimento de peças intercambiáveis e a facilidade de ajustá-las entre si, tornando possível a implementação da linha de montagem com poucas tarefas de ajustes complexos. Essa concepção de produção provocou uma nova forma de organização, impulsionando o desenvolvimento da logística no âmbito empresarial. Entretanto, o Japão, devido ao seu mercado doméstico limitado e reduzida capacidade financeira para investimento em tecnologias ocidentais, optou por um modelo diferenciado, o sistema de produção enxuta. Neste sistema, foram desenvolvidas técnicas que permitiram a diminuição do tamanho dos lotes de produção, proporcionando uma redução nos custos financeiros com a manutenção de estoques.
adoção dessas técnicas permitiu uma economia com a redução do desperdício, através do aumento da preocupação com a qualidade das peças fabricadas, cujos defeitos eram identificados e corrigidos imediatamente. O trabalho iniciado nos setores de fabricação foi expandido para as linhas de montagem final e, posteriormente, para a rede de fornecedores, organizando-os em um sistema que deu origem ao conceito de supply chain, ou cadeia de suprimentos. A década de 60 marca o começo de uma visão integrada nas questões logísticas, explorando-se aspectos como o custo total e a abordagem de sistemas. O foco deixa de recair sobre a distribuição para englobar um espectro mais amplo de funções, sob a influência da economia industrial. Neste período, que se presencia o aparecimento, tanto no ensino quanto na prática da logística, de um gerenciamento consolidado das atividades de transporte, de suprimentos e distribuição, armazenagem, controle de estoques e manuseio de materiais. A partir de 1990, algumas condições econômicas possibilitaram que a logística fosse entendida como a junção da administração de materiais com a distribuição física. Também surgiram iniciativas de integração que iam além dos limites das instalações das empresas. O conceito de Supply Chain Management, SCM, gestão da cadeia de suprimentos, aparece como uma evolução natural da logística integrada. Enquanto esta representa uma integração interna de atividades, o SCM equivale à integração externa, envolvendo fornecedores e clientes. A cadeia de suprimentos passa a ser vista como uma entidade única que requer uma nova abordagem sistêmica, cuja chave é a integração. Observa-se nessa breve retrospectiva que a logística evoluiu muito desde seus primórdios. Surgiu como mera atividade facilitadora de trocas entre as aldeias, passou pela estratégia militar, definindo confrontos ao longo da história da humanidade e finalmente aflorou no ambiente organizacional das empresas, como a última fronteira de desenvolvimento competitivo empresarial. E ela não para, está sempre em movimento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Certinho, galera? Bom, esse vídeo foi só um complemento daquilo que eu vim dizendo para vocês no decorrer da aula. Tá? Acho que tivemos alguns ruídos externos aí, mas nada que atrapalhe, né, o nosso conteúdo, tá? Como de sempre, né, ao término aí tem umas questãozinhas para vocês fixarem o que a gente falou, tá? São 4 questões, coisas simples, certinho, pessoal? Tamo junto, fiquem com Deus.